Desde o surgimento do homem, nos destacamos com o passar dos séculos através de nossas ações. Elas nos distinguem das demais espécies e também são as causas da nossa evolução. Essas ações resultam também em resquícios que são deixados por onde passamos ou habitamos, e a prova disto é dada através dos estudos arqueológicos, vindos da arqueologia. Quando nos perguntamos o que é arqueologia, nos deparamos com um senso comum, através de uma visão hollywoodiana de um homem vestindo chapéu e com um chicote. Porém, será que realmente é assim? Com certeza não. Vejam agora em um momento de Nied Guidon. A arqueologia é o estudo das sociedades antigas, realizado através de vestígios materiais encontrados pelos arqueólogos. Com este estudo realizado pelos arqueólogos, é possível compreender sobre a cultura e os costumes de nossos antepassados. Os objetos encontrados estão materializados em forma de objetos, pinturas em rochas ou fogueiras que há séculos estão apagadas. Mas onde podemos encontrar os vestígios e objetos que foram deixados pelos nossos antepassados? A resposta é simples. Quando o povo desaparece, os objetos que ele usava acabam sendo encontrados em locais que ele vivia ou habitava. Este local aqui é o mais favorável, porque a rocha, aqui nós estamos em cima da rocha, da base geológica do abrigo, a rocha é plana, você vê, tem um bom espaço para acampar, para ficar, e a prova disso nós temos aqui, você tem carvões ainda que estão incrustados aqui, olha, isso aqui é carvão incrustado aqui na rocha da base. Você está na altura para fazer as pinturas, né? Então essas pinturas aqui devem ter sido feitas pelos homens que acampavam em cima dessa rocha. Os sítios arqueológicos são locais com áreas demarcadas e que nem sempre apontam com precisão onde ficaram preservados os testemunhos e evidências das atividades que foram realizadas no passado histórico. Mas isto se pensarmos de uma forma mais generalizada do assunto. Porque se formos refletir sobre essa temática, a história se divide em duas partes, ou seja, sendo uma visão geral abrangendo ao todo e outra uma visão mais centralizada e específica. Assim como na história geral, que nós trabalhamos com fatos e informações ocorridos na pré-história global, do Brasil se trabalhará com ocorrências em um tempo mais à frente, resultando de interações realizadas pelas sociedades que se encontraram através do racionalismo. E a divergência histórica, resultada pelo contato com as sociedades ágrafas do Novo Mundo, resultou no conhecimento da pré-história brasileira. Definida por historiadores modernos como o período que antecede a chegada dos portugueses na costa leste do Pindorama, em 1500, terras que hoje são conhecidas como Brasil. O racionalismo deu origem à arqueologia durante o século XV, durante o período das grandes navegações, guiada pelos europeus em busca de novas rotas comerciais. Porém, o exercimento da função só pegou força na era industrial. Com as construções das fábricas, apareceram vestígios materiais em áreas de construção. No Brasil, a arqueologia só teve seu reconhecimento legal em 2007, não possuindo muitas informações devido a ser um campo mais recente. A investigação arqueológica dedicou-se fundamentalmente à pré-história e às civilizações da antiguidade. No entanto, ao longo do último século, a metodologia arqueológica acabou por aplicar-se a etapas mais recentes, como a Idade Média ou o período moderno. Na atualidade, os arqueólogos dedicam-se cada vez mais a fases tardias da evolução humana e às disciplinas transversais como a arqueologia industrial e a arqueologia subaquática. Em comum, mantém a centralidade do estudo do mundo material, ou seja, daquilo que pode ser tocado, transformado ou feito pelo ser humano, sendo assim definido como cultura material. Os arqueólogos podem ter de atuar em situações de emergência, como quando existem obras que ponham à descoberta vestígios arqueológicos até então desconhecidos, sendo, nestes casos, criados e enviados para o local piquetes de emergência. Só em casos excepcionais
os achados arqueológicos são suficientemente importantes para justificar a anulação de obras de grande envergadura. Em certos casos, a destruição parcial ou total dos vestígios arqueológicos poderá ser inevitável, nomeadamente por motivo de obras de superior interesse público, o que exige um registro prévio o mais exaustivo possível. A fim de diminuir os riscos de destruição do patrimônio arqueológico devido às obras públicas ou privadas de grande amplitude, tem-se procurado nos últimos anos integrar arqueólogos nas equipes que elaboram os estudos de viabilidade e de impacto ambiental. A tendência atual é substituir uma arqueologia de salvamento por uma arqueologia preventiva. A investigação arqueológica faz uso dos conhecimentos e metodologias de vários outros ramos científicos, ciências naturais e sociais. Assim como do conhecimento empírico da população que nos rodeia, pois a fonte oral é muitas vezes o ponto de início para o desenvolvimento de algum estudo. Uma investigação arqueológica começa pela investigação bibliográfica, ou em alguns casos pela prospecção, que faz parte do levantamento arqueológico. Há uma grande diferença entre prospecção e sondagem. A primeira é para o levantamento e consiste em metodologias não intrusivas, enquanto a segunda requer já a alteração do local em estudo e padece sim não só a metodologia extremamente rigorosa, mas também de autorizações próprias. No levantamento, é sempre importante se observar as especificidades de um local, a abrupta mudança de coloração do solo, a presença de plantas não nativas e a presença de animais e outros aspectos. A arqueologia é amostral, porque dedica-se ao estudo dos vestígios arqueológicos, mas também trabalha com a totalidade da história do local, onde se usa como motor outras ciências auxiliares como geologia, história, arqueologia, história da arte, entre outras ciências e ramos de conhecimento. No contexto atual, os profissionais ativos da arqueologia encontram-se situados ao IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é uma autarquia federal do governo do Brasil. O papel do IPHAN é orientar e fiscalizar o patrimônio cultural, material e imaterial, como os saberes e afazeres da população, as paisagens, as festas e as danças folclóricas. Esse trabalho envolve a manifestação do ser humano para preservar os valores históricos da cidade. E é um dever do Estado e da sociedade, por meio da parceria, preservar o nosso patrimônio histórico. Niede Guidon é uma arqueóloga brasileira e com as descobertas dela, ela colocou em xeque a teoria da vinda do homem para as Américas e mudou a história. Filha de pai francês e mãe brasileira, ela se formou em História Natural na USP e fez especialização, doutorado e pós-doutorado em Sorbonne, a Universidade de Paris. Em 1963, a Niede veio para o Brasil para fazer uma exposição sobre pinturas rupestres encontradas em Minas Gerais. Aí um rapaz do Piauí chegou para ela e mostrou umas fotos de pinturas que ele tinha encontrado lá perto da onde ele morava e que eram muito parecidas com a da exposição. Para ela, aquilo foi uma descoberta incrível. A Niede decidiu viajar sozinha de São Paulo até o Piauí para ver aquela maravilha arqueológica com os próprios olhos. Eu tinha feito a História Natural porque eu tenho muito interesse pela natureza. E naquele tempo, História Natural reunia geologia, paleontologia, biologia, genética, zoologia. Então, eu pude estudar tudo isso e isso então me dava um grande prazer. Mas a arqueologia também, porque na arqueologia você estuda o homem pré-histórico, mas dentro do meio ambiente no qual ele vivia, não é? Então esses dois cursos cooperaram para que eu possa fazer o trabalho então completo sobre o homem pré-histórico. Bem, o problema é que, por exemplo, nos outros países, na Europa, os sítios arqueológicos são todos protegidos, então no momento que você vai trabalhar, você não tem que se preocupar com a proteção deles, porque isso é garantido pelo governo, não é? E também o acesso é mais fácil. Aqui, quando eu comecei a trabalhar aqui nos anos 70, não tinha estrada, não tinha nada. Às vezes a gente tinha que fazer 100 quilômetros a pé, debaixo do calor, na seca, carregando tudo, tinha que levar até água, porque não tem água lá no meio da Caatinga, e carregando todo o material, quer dizer, foi muito difícil. Agora não, agora tem estrada, agora é bem mais fácil fazer pesquisa na região, mas no começo foi bem difícil. Bem, aí então a gente saía daqui da cidade, para começar, não tinha supermercado, não tinha nem onde comprar alimentos, só no fim de semana é que tinha uma pequena feira, e tinha um colégio de irmãs,
E elas, então, eu e elas, quem é que chegava antes no mercado para comprar? Porque se elas chegassem antes, quando eu chegava lá não tinha mais nada para comprar. Então era aquela luta, quem é que chega primeiro, não é? Então no sábado pela manhã a gente comprava tudo e na segunda-feira, cedo, íamos, eu, os alunos, os colegas pesquisadores que vinham também, andando. Quer dizer, realmente, assim, em trilhas, geralmente eram trilhas de caçadores que a gente usava, com base nas informações de moradores locais, que até serviam de guias, que iam nos mostrar aonde é que estavam esses lugares onde tinha desenho de índios, que eles diziam que era um desenho de índios, né? Então, isso daí era realmente, precisava muita coragem, porque calor, e carregando todo o material e andando muito. As pessoas daqui eram, realmente é o que eu digo, nos ajudaram muito. Foi graças a elas que nós descobrimos, já na primeira missão de 73, nós descobrimos 50 sítios com pinturas. Porque, então, esses moradores nos iam mostrar tudo isso, não é? E também é uma diferença que eu vejo com hoje. Hoje a região é uma região onde nós temos já muita violência, é muito perigosa, e naquele momento minhas alunas jovens, francesas bonitas, ficavam às vezes fazendo trabalho no campo com os guias. Nunca houve uma falta de respeito, todos eles sabiam, porque aqui não tinha banco, não tinha nada, eu tinha que vir com o dinheiro para pagar a todos. Eu ficava aqui 2 meses normalmente, não é? E todo mundo sabia que eu carregava o dinheiro na bolsa. Quando alguém tinha que pagar alguém, eu abria e pagava. Nunca houve roubo, nunca houve nada. Quer dizer, realmente era um lugar absolutamente especial. Eu descobri isso daqui porque em 1963, quando eu ainda estava no Museu do Ipiranga, nós organizamos uma exposição sobre as pinturas rupestres do Brasil. E na ocasião somente se conheciam as pinturas de Minas Gerais. E uma pessoa que foi visitar pediu para falar com o responsável, daí me chamaram e ele me disse, olha, lá perto da minha terra tem também esses desenhos, e me mostrou umas fotos. E eu vi que eram completamente diferentes e perguntei a ele, mas aonde é? Então ele me explicou que era no Piauí, tinha que vir até Petrolina, de Petrolina para cá e tudo. Isso foi em junho. E quando chegou dezembro, que eu tinha férias, eu peguei meu carro e vim. Mas dezembro tinha chovido muito e tinha rodado uma ponte do São Francisco e eu não consegui passar. Isso foi em 63, depois em 64 eu fui embora para a França. Então, mas aquilo ficou na minha cabeça. Em 1970 eu vim numa missão francesa, porque durante o regime militar eu vinha para cá com passaporte francês, porque como meu pai é francês, eu tenho a nacionalidade francesa e brasileira, porque minha mãe era brasileira. Então, eu vim numa missão francesa aos índios de Goiás. E depois, quando terminou a missão, eu disse, não, eu vou até o Piauí que eu quero ver essas pinturas. E vim até aqui, e foi quando então eu pude ver alguns sítios, me mostraram sítios que estavam perto de uma estrada. Eu fotografei e com essas fotografias na França eu consegui então organizar uma missão de pesquisa que começou em 73. Inclusive este ano, faz uns 3 meses mais ou menos, foi publicado em Nature, em Science, 2 artigos de resultados de exame de DNA de tribos indígenas americanas, mostrando que não foi uma só migração, que houveram várias migrações, não é? E os índios daqui, esses índios da Serra das Confusões, né, a aldeia que eu fui ver, eles não são como os índios lá do sul. Não têm os olhos asiáticos, não tem nenhum traço asiático. Eles têm a pele muito escura, não são negros, mas têm a pele escura, os cabelos muito negros, mais lisos, e não tem característica nenhuma. E alguns esqueletos nossos que foram estudados, os ossos, eles têm mais características próximas aos africanos do que aos asiáticos, né? Uma hipótese que nós temos, mas isso daí teria que... Nós nunca conseguimos fazer análise do DNA aqui, porque como era muito úmido, o material ósseo, então, a parte orgânica foi destruída, entende? Mas a hipótese que nós temos é que, porque a África passou por um período de seca muito grande, a seca de 130 mil anos atrás, a seca que originou todos os desertos. E é um fato sabido que as tribos que viviam lá saíam ao mar
para pescar, para conseguir alimentos. E o vento e as correntes trazem da África aqui para o Nordeste. Então é possível que esses povos que saíam procurando comida, uma tempestade tenha trazido para cá, entende? Então é uma possibilidade que tenham sido esses africanos, porque inclusive agora alguns estudos no México mostraram que alguns daqueles templos construídos no México têm rochas que são rochas típicas da África. Então eles acham que já havia também entre o México e a África um comércio e uma troca, entende? Hoje, o Parque Nacional da Serra da Capivara ocupa 130.000 hectares e abriga mais de 1.300 sítios arqueológicos, sendo mais de 200 preparados para a visitação turística e 17 deles com a acessibilidade. Ali está a maior concentração de vestígios. A Feira de Ciências foi uma experiência muito importante para a nossa educação, né? E foi muito legal apresentá-la, eu gostei bastante. Gostei de estar com meus colegas também, nosso orientador, e foi muito gratificante apresentá-la. Lá também tinha muitos trabalhos importantes, fora o nosso, e foi muito legal ver as pessoas interessadas pelo nosso trabalho e pelo trabalho das outras pessoas também. A gente não chegou a ganhar nenhum dos 3 primeiros lugares, mas só a experiência de participar da Feira de Ciências já foi algo muito bom. A Feira de Ciências foi uma coisa muito especial, porque a gente conheceu muitos projetos novos, muita gente nova, que mesmo morando aqui na cidade, tem muita gente que a gente não conhece, porque a gente não convive, ou porque a gente nunca não sai da escola ou trabalha, coisas assim do tipo. Como resultado, foi proporcionado aos discentes uma experiência completa, da qual eles levarão consigo nas próximas etapas da educação básica, bem como também no desenvolvimento de suas atividades pessoais ou até mesmo nas suas atividades profissionais. Então, o papel do supervisor o mais importante é estar junto, ouvir, planejar, dentro das ações indiretas estão o trabalho burocrático, muito importante também, que seria os registros diários, a gente tem que acompanhar a frequência, né, as avaliações, os cronogramas que a gente tem que seguir, que a escola tem toda uma organização. Então, para o planejamento de reuniões, a equipe diretiva sempre está junto. Então, como acontece? As reuniões, a gente senta o diretor, a orientação, a supervisão, a gente trabalha em conjunto, nós montamos as nossas reuniões, depois nós conversamos com os professores sobre as datas, sobre os temas que serão abordados, e após a gente coloca em prática toda essa organização de atividades. Então, aqui na escola há muita autonomia, há uma parceria, os trabalhos todos são organizados em conjunto. E a visão da supervisão envolvendo os alunos nas atividades. Como acontece? Os trabalhos extras, as atividades extracurriculares também são planejados. Nós organizamos com o professor planeja as atividades junto com o aluno, motiva eles. Esse é um dos aspectos mais importantes que nós estamos estudando no momento, que é sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é sobre as competências. Então, tem essas atividades todas estão envolvendo a teoria e a prática, a cultura digital. Nós procuramos relacionar dentro
da base, a gente relaciona com as competências, habilidades. Nós já estamos trabalhando essas competências. Até mesmo antes de ser implantada a base, a gente já trabalhava. Hoje a gente sabe o quanto que a gente já estava trabalhando, e agora com a implantação e mais o referencial gaúcho e mais agora que estamos nos reunindo também para o documento do município, também nós conseguimos observar que esse trabalho já está sendo realizado. Quanto a esse trabalho de campo que os alunos saem, nós temos a Feira de Ciências, que eles participaram, trabalho muito significativo, porque a gente consegue ver o envolvimento deles, o entusiasmo do aluno, quando eles conseguem pesquisar, buscar e colocar na prática e explicar para essas pessoas o que eles compreenderam, o que eles aprenderam. Então, assim, é muito significativo para nós. E nós, o que observamos aqui na escola é o comprometimento de todos. Nós temos o estagiário, que estava responsável por um trabalho aqui, o quanto ele motivou esses alunos, o quanto ele ajudou junto com os professores, o quanto ele trabalhou a parceria, a comunicação. Então, assim, foi um trabalho muito significativo. Depois outro trabalho também, que eles foram no museu. Isso nós tivemos o apoio do município para o deslocamento. Nós tivemos o apoio da escola aqui também, com todos os recursos materiais que a gente precisa. Então, assim, os trabalhos são muito bons. A escola procura desenvolver de todas as formas, assim, e aproveitar tanto os recursos humanos, recursos materiais. É muito significativo. E esses resultados a gente observa quando vem todas essas avaliações externas que nós temos que fazer, como a Prova Brasil. E aí, isso é muito importante, porque a escola ficou muito bem colocada. Ela ficou em 3º lugar, né, no IDEB, no Rio Grande do Sul, e para nós isso foi muito significativo e nos motiva muito a continuar e a buscar esse sucesso na aprendizagem com o nosso corpo discente, corpo docente, a equipe diretiva e com toda a comunidade escolar. A gente procura ter essa parceria para que a gente consiga continuar com o nosso sucesso na aprendizagem. O papel do orientador educacional dentro de uma escola, de uma instituição de ensino, é em parceria com a direção e com a supervisão escolar. Na orientação educacional, o trabalho é mais voltado para os alunos e seus familiares. Nos inícios de cada ano letivo, é feito um trabalho de recebimento dos alunos novos, né, e um acompanhamento com a adaptação escolar dos que estão ingressando na escola através da educação infantil, pré-1 e pré-2. Nos anos iniciais e anos finais, o trabalho é direcionado para as dificuldades de aprendizagem, relacionamento entre alunos, relacionamento professor-aluno, sempre visando que o aluno tenha uma educação de qualidade e que o emocional esteja sempre bem amparado dentro da escola. São feitas também parcerias, né, com a Secretaria de Educação, e através da Secretaria de Educação se fazem encaminhamentos quando é necessário, que foge da alçada do orientador educacional, é encaminhado para o serviço de psicologia dentro do município. O trabalho diário no cotidiano escolar é muito de apoio aos educandos e seus familiares, sempre intervindo em situações de conflitos e quando o aluno sente necessidade de conversa, de diálogo, de ter um ombro para escutá-lo dentro do ambiente escolar. Isso sempre visando o bem-estar do aluno e o seu aproveitamento escolar. Dentro do trabalho do orientador educacional, nas instituições de ensino, também faz parte a orientação vocacional.
trabalhamos com os alunos no sentido deles reconhecerem suas habilidades para focarem no seu profissional. Nos alunos dos nonos anos, se trabalha a questão das competências e habilidades para que eles possam focar a nível de ensino médio, já direcionando para a área em que eles gostariam de atuar. Então, o papel do diretor escolar não se resume somente a um líder, né, tipo autoritário, que age sozinho. Ele estabelece e promove uma gestão democrática dentro da escola. Assim, toda a comunidade escolar ela deve ser convocada pelo seu gestor. Então, quem são a nossa comunidade? Né? Os nossos alunos, nossos professores, todos os nossos funcionários, os pais e toda a família dos nossos alunos aqui da escola.